Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o gráfico do mini dólar e vamos fazer aqui as atualizações para esta semana. Bom, primeiramente vamos iniciar com a nossa linha vertical, marcando o início de uma nova semana. E aqui as marcações que nós tínhamos da semana passada, esses dois pontos superiores aqui determinavam pontos vendedores, onde o primeiro acabou sendo mitigado como um todo e o segundo, vejam só, como ele respeita exatamente este ponto. Então aqui agora podemos considerar um possível início de correção. Lembrando que na semana passada tínhamos marcado essa região de demanda, onde poderíamos ter movimentos compradores e foi exatamente onde o preço fez o seu movimento de reversão. Então, tínhamos duas possibilidades. O toque aqui no bloco de ordens e o início da movimentação de alta, ou, caso ele mitigasse todo o bloco de ordens, a captura de liquidez e o início da movimentação de alta. Então, no bloco de ordens foi onde o preço começou a sua movimentação, formando aqui um lindo movimento de alta, rompendo estruturas secundárias também. Então, agora, o que a gente tem para o dólar? Como ele faz esse movimento expressivo de alta, chegando em regiões de extremidade, é natural que venha uma correção. E é aqui que a gente vai ficar de olho nesses pontos de correção. Primeiramente, o fundo secundário que está dando sustentação à continuidade desse movimento de alta foi o fundo formado hoje, inclusive. Tá? Então temos esse fundo aqui que serve como referência para a gente. Aqui atrás, o bloco de ordens maior, tempo gráfico maior prevalece, então estamos em uma possível movimentação de baixa. E o que nós fazemos agora? Primeiramente eu vou tirar até essas outras marcações aqui atrás, para não ficar bagunçando aqui visualmente o nosso gráfico. Tá? Então esses pontos aqui para nós já não tem mais tanta importância, tanta relevância. Não faz sentido eles estarem aqui no gráfico. Esse ponto, como era um ponto que nós estávamos marcados e foi mitigado, eu vou apenas encolher assim para a gente saber que era um ponto na qual tínhamos intenção de encerrar uma posição compradora ou até mesmo abrir posições na ponta da venda. Então, aqui agora qual é a expectativa? Que ele faça um possível movimento, rompimento e continuidade de baixa, corrigindo essa movimentação de alta. Então é uma correção. Percebam que a gente vem fazendo topos e fundos ascendentes desde lá de trás. Tá? Então esse movimento aqui é um movimento mais amplo, mais esticado, e é natural termos aqui uma correção do preço. Porém, para corrigir ele precisa romper essa região de fundo. O que nós fazemos aqui agora? Traçamos a nossa ferramenta de prêmio e desconto, identificamos onde que é a nossa região de extremidade, e aqui a gente vai trabalhar com duas regiões. Vamos trabalhar com essa região aqui, vou dar um zoom aqui no gráfico. Vamos trabalhar com essa região aqui, pessoal, onde nós temos um bloco de ordens, tá? Abaixo da região de 50%. Aí você pode estar se perguntando, tá, por que eu não marquei esse aqui em cima e preferi marcar esse aqui de baixo? Por conta da liquidez que existe aqui nesse movimentinho que estamos praticamente formando. Se a gente até descer o tempo gráfico, a gente forma uma cuia nessa região. Então aqui acaba tendo liquidez, o preço pode mitigar um pouquinho mais e está bem abaixo está logo abaixo dos 50%. Então é uma região que a gente fica atento, fica de olho. Esse ponto aqui, pessoal, por mais que seja o nosso fundo, tá? Eu gostaria de marcar esse grande bloco de ordens aqui acima. Principalmente, a gente deve ficar atentos a essa ineficiência que a gente tem aqui, e normalmente o dólar está respeitando bastante as ineficiências, tá? Então aqui é esse pontinho, até aproximar bastante para vocês conseguirem visualizar bem. Tá? Então essa região aqui, ó, de ineficiência, e abaixo aqui o bloco de ordens. Então é o ponto onde a gente fica de olho numa possível movimentação compradora. Aqui em cima também um outro bloco de ordens.
Caso o preço continue renovando topos, né, na verdade a gente trabalha com a continuidade da movimentação de alta. Então, uma região que a gente tem que ficar atento, uma região secundária, acaba, obviamente, sendo aqui essa extremidade da movimentação. Tá? O preço precisa respeitar essa região para dar sustentabilidade ao movimento comprador. Se ele romper essa região aqui, a gente tem uma reversão de mercado, uma correção, na verdade, né? Uma correção do mercado. Tá? Então, lá em cima, região vendedora. Aqui a gente corrige essas referências. E possível correção acontecendo. Tá? Aqui, movimento secundário. Precisa romper para dar uma continuidade na movimentação. E é sempre bom a gente dar uma olhadinha aqui no IFR. Ó, o IFR formou divergência entre os dois últimos topos, né, está em região aqui descendente, por mais que ele chega já nos 50% da movimentação, né, sem ter considerado essa movimentação de alta aqui como um todo, então possivelmente a gente pode ter essa movimentação secundária aqui respeitando, tá, o preço. Aí a intenção dele, obviamente, é vir capturar as liquidez nos topos aqui anteriores. Tá? A gente pode até dar uma olhada para trás, ver se temos mais alguma referência. A gente pode estar trabalhando, além daquele bloco de ordens lá em cima, temos um outro bloco de ordens aqui, que pode estar fazendo preço. São regiões macro, tá? Regiões macro para a gente ficar atento aonde o dólar pode vir buscar ou até mesmo começar ali a fazer uma sua reversão de mercado, caso continue a movimentação de alta. E aqui abaixo, obviamente, os pontos para nós estarmos comprando. Esses pontos são pontos compradores, tá? Porque a gente está em tendência de alta. Não são pontos de reversão de mercado, são pontos para compra para a continuidade da sua movimentação, ok? Então, no dólar é isto. Vamos agora para o nosso querido Ibov. Quero comentar com vocês, além da movimentação do Ibov, respeitando exatamente a nossa análise que nós havíamos feito nas últimas semanas. Vamos lá. Então, no Ibov eu gosto de olhar no gráfico diário. Tá? Gráfico diário do Ibov. E a gente percebe aqui, pessoal, ó, preço vindo buscar exatamente essa região que eu havia comentado com vocês de um breaker block, aonde possivelmente poderia começar aqui a fazer a sua correção. E a gente já percebe isso. Então, um sinal de alerta. Na segunda-feira, caso o preço rompa aqui a máxima do candle de sexta, nós temos uma movimentação compradora, tá? Uma movimentação de correção que vai ter como expectativa vir buscar minimamente essa regiãozinha de topo aqui. Até vou dar uma olhadinha onde que está passando as médias. Ó. Então, esse bloco de ordens lá em cima, ele foi mitigado, tá? A gente vai utilizar esse aqui agora. É uma possível região onde o preço pode vir buscar. E aqui ele continua fazendo a sua movimentação. Esse, como ele mitigou um pouquinho, eu vou esticar um pouco mais, tá? No futuro ele pode ter aqui alguma influência na movimentação. Tá? Então, possivelmente um movimento corretivo, caso tenhamos o rompimento aqui desse candle, ele faz um movimento corretivo e uma possível continuidade da movimentação. Caso ele rompa aqui essa região, ele vem buscar as máximas, rompendo aqui o topo anterior. Rompendo esse topo anterior, pessoal, sinaliza para a gente uma possível reversão de mercado. Tá? Então, ele rompe essa região, obviamente, sente esse bloco de ordens, faz a sua correção e depois dá continuidade. Tá? Então, pontos de relevância, pontos de referência. Eu comentei com vocês, né, para quem assiste o panorama ao vivo, comentei com vocês que eu estava em posições vendidas de BOVA 11. Então, agora eu já estou protegido no topo desse candle. Caso o mercado reverta a partir dali, eu encerro minha posição na ponta vendedora, né, com lucro, e abro posição na ponta compradora, especulando aqui a correção dessa movimentação, buscando minimamente aqui as médias e esse bloco de ordens na parte superior. Candle institucional, na verdade, né? Um bloco de ordens mais puxado para um candle institucional. Então, sairia aqui de uma possível posição, beleza? Então, é isso. Agora a gente vai lá para o nosso querido mini índice.
Na tela estamos agora com o índice no gráfico de 1 hora e vamos aqui então fazer as atualizações para esta semana. E percebam, pessoal, que as nossas análises dos últimos panoramas estão encaixando perfeitamente na movimentação do índice. Tá? Inclusive, agora o índice chega na região onde nós tínhamos marcado, tá? Com a possível região de demanda, e aqui começamos a ter um ponto de atenção para uma possível correção do preço. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tínhamos lá na parte superior, tá, para esta semana anterior, 2 pontos vendedores. Um Fair Value Gap, uma ineficiência, que ainda gostaria de deixá-la no gráfico por conta de não ter sido mitigado. A gente vai ficar lá como referência para a gente. E um bloco de ordens um pouco na parte superior. Tá? Então, essas duas regiões ficam no nosso gráfico. O ponto e a atenção está voltada exatamente aqui para essa última movimentação, principalmente da movimentação de hoje, onde nós tivemos, hoje sexta-feira no caso, né? Onde nós tivemos aqui um forte movimento vendedor, julgo ser um movimento de exaustão, tocando aqui no ponto de interesse que nós havíamos já marcado nas análises anteriores. E aqui, pessoal, deixa eu apagar aquela região lá. E aqui a gente percebe que ele pode estar entregando uma possível reversão de mercado, exatamente como a gente desenhou aqui, ó. Ele precisa romper um topo anterior, voltar a testar a demanda e dar continuidade na movimentação. E como que funciona essa movimentação e o que a gente tem que olhar? A gente vai ficar atento ao topo exatamente aqui de sexta. Tá? Então ele precisa fazer este desenho aqui. Tá? Ó, percebam que a primeira etapa aqui já foi praticamente cumprida. O preço vem lá de cima, né, faz o rompimento da região, forma um topo. Tá? Então, aqui, ó, o preço veio lá de cima, tá? Continuou e agora está, e formou o topo e agora está fazendo o movimento aqui desse desenho que a gente deixou. Tá? Então, ele vai romper essa região. Tá? Vai romper a região, vai voltar e dar continuidade, beleza? Então essa seria a expectativa que a gente tem que ter aqui para essa movimentação. Tá? Ele precisa romper. Então aqui eu vou tirar esse desenho e vou fazer um próximo desenho, uma próxima marcação. Tá? Aqui mitigou, ali vamos limpar aqui algumas regiões. Lá em cima nós temos ponto de liquidez, tem que ficar atento aos pontos de liquidez. O preço pode vir buscar essas regiões. E aqui o preço estaria fazendo este rompimento, volta para testar a demanda e dar continuidade na movimentação. Aqui, pessoal, nós temos, vou marcar aqui o bloco de ordens, vendedor. Nós temos duas regiões secundárias, tá? Primeiro a gente deve analisar a movimentação primária. Tá? A movimentação primária da estrutura vendedora aqui está acontecendo neste movimento. Tá? Então, caso tenhamos aqui o rompimento de um topo e a validação do fundo, tá? O que seria a validação do fundo? O preço vindo, testar a demanda, rompendo um outro topo, aí a gente tem uma correção macro. Essa correção macro vem corrigir este movimento aqui, tá? Levando o preço até as regiões superiores, tá? Principalmente aqui nessas regiões aqui da ineficiência e do order block que ficou na análise anterior, tá? Então aqui 2 pontos que a gente pode ter onde o preço dá aquela travadinha, um ponto pelo menos, né? 2 pontos eu estaria falando de forma errônea. Então aqui o movimento vendedor, então o bloco de ordens é o último movimento da compra, né? Então a gente fica aqui esse penúltimo candle aqui do dia selecionado, é onde o preço pode dar aquela travada, tá? Então ele vem, mitiga aqui esse ponto de liquidez e dá um toquezinho e reverte. Dá para ficar atento também a essa região, porém como ela ficou muito lateral aqui, ó, acabou gerando, na minha visão, acaba gerando liquidez nessa parte superior. Então aqui eu não entraria numa posição vendendo no risco, a não ser que, obviamente, o preço chegue aqui nessa região, logo em seguida nós temos um candle engolfando e
E até se você fazer uma análise em um tempo gráfico menor, ele confirmando aqui essa movimentação de baixa. Aí cabe uma movimentação vendedora. Tá? Atenção, tá? Ele precisa sair dessa região aqui com intenção compradora. Tá? Precisa ter aqui uma movimentação um pouco mais agressiva. De hoje à tarde não tem muito que a gente considerar aqui com essa região. Então precisaria na segunda-feira possivelmente, tá? O preço pode abrir capturando a liquidez aqui nessa parte inferior. Então fiquem bem atentos, tá? Principalmente para day trade. Se você observar um candle de exaustão semelhante a esse candle aqui de sexta nessa região e logo em seguida o preço reagindo para compra, pode ser um movimento de regressão, tá? E esse trade poderia ser um trade comprador com a intenção de romper essas regiões superiores. Obviamente, esse caso venha pegar um trade nessas regiões inferiores, busque os próximos pontos de liquidez, e a gente tem aqui o fechamento de sexta e até mesmo a máxima de sexta-feira, que seriam pontos onde o preço pode sentir a região e acabar revertendo a movimentação, vindo buscar a zona de demanda novamente. Dá uma olhadinha nas médias. A média de 20 ancorando legal o preço, tá? Já está querendo ficar flat, sem muito direcionamento, sem muita força, e as de 200 lá em cima, próximo àquela região que nós marcamos anteriormente ali, de um bloco de ordens acima de uma região de liquidez. Só para desencargo de consciência, vamos olhar o gráfico de 4 horas. As médias lá superiores, a de 20 ainda ancorando bem o preço, então percebam, pessoal, além do rompimento do topo, o preço precisa também romper a média de 20, tá? Aqui do 4 horas. Então fiquem atentos a possíveis movimentações do preço vir romper essa região, tá? Não querer pegar trade de continuidade no rompimento, porque a gente tem a média de 20 do 4 horas logo acima, e ele pode exatamente fazer esse desenho que a gente deixou aqui no nosso gráfico. Romper a máxima, tocar na média de 20, fazer uma mitigação gerando liquidez interna e depois dando continuidade. O que a gente pode ficar de olho dependendo de como que o preço abra na segunda-feira, tá? Seria essa regiãozinha aqui, ó, desse bloco de ordens, tá? Então poderia ser um ponto que serviria como um ponto de trava de demanda, tá? O preço pode abrir com um gap de alta e vindo buscar essa região. Aí você atua na ponta compradora nessa zona, ok? Então, marcou lá sem querer, é isso. Então os pontos são esses, pessoal, tá? O índice continua, obviamente, em uma tendência de baixo, nós temos mais pontos inferiores para ele vir buscar, mas caso ele apresente aqui todas essas características, o rompimento de topo, rompimento da média de 20 do 4 horas, a inclinação aqui das médias e o rompimento, obviamente, aqui no gráfico de 1 hora, da média de 50, tá? Inclinando a média de 20, aqui a gente possivelmente pode ter uma reversão de mercado com a expectativa, uma correção, na verdade, né? Com a expectativa do preço sair dessa região onde já não tem mais tanta intenção na ponta vendedora, tá? Percebam, as renovações dos fundos não estão tão amplas, tá? Aí o preço sai dessa região que já não tem mais tanta intenção na venda, leva o preço numa região onde acaba sendo mais interessante vender, que você vai estar vendendo mais caro, para continuar toda a tendência de mercado, mitigando um pouco mais. Ok? Se ele passar dessas regiões e permanecer nas partes superiores, a expectativa é que ele venha romper o topo da estrutura, tá? E revertendo de fato aí, engatando uma reversão de mercado. Aí a gente para de pensar na movimentação vendedora como a principal e começa a atuar na movimentação de compra. Lembre-se que os movimentos compradores que possivelmente possam estar acontecendo nesta próxima semana são movimentos contra a tendência principal. Então fique bem atento, né, nos possíveis pontos de trava, captura de liquidez, bloco de ordens e médias dos gráficos maiores, que o preço pode fazer ali uma correção, uma reversão. Então, bastante atenção a esses pontos, ok? Então, é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado deste panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.